Desde terça-feira, aqui no Centro da Criatividade, a gente está tendo uma oficina de figurino para a nossa população pontagrossense. E quem está ministrando essa oficina é a Isbela. Seja muito bem-vinda, Isbela. Me conta um pouquinho, qual é o objetivo dessa oficina? O objetivo principal é que a gente consiga descentralizar a educação, descentralizar a formação, né, que é super difícil de encontrar no Brasil, assim, mas principalmente em cidades de interior, para que a gente consiga levar vários tipos de formação, né, vão ter vários outros cursos aqui e outras cidades também, mas para que a gente consiga levar uma formação mais forte, mais consolidada, para que as pessoas tenham acesso ao que a gente a nossa bagagem aí que a gente construiu nesses anos de trabalho, né? E falando em bagagem, é sobre isso mesmo que era a próxima pergunta. Você já esteve nas produções de filmes como Estômago, outras produções nacionais, como também publicidade. Como que foi trabalhar com essas produções? É uma emoção também, né? A gente também fica bem emocionada, assim, de estar fazendo esses projetos, né? Tá chegando, alcançando certos lugares também de formação profissional. O Estômago, o Deserto Particular também, que é um filme que eu gosto muito, o Mirador também, que é um projeto que é de Curitiba, enfim, tantas outras produções que aconteceram. Acho que cada filme, ele carrega um pouquinho da gente, a gente carrega um pouquinho do filme, né, de todas as pessoas que a gente cruza nesses espaços. Acho que é uma das coisas que eu sempre falo para os alunos, assim, é o lugar de ter empatia com o mundo, assim, né? Essa coisa de você conseguir olhar para o mundo e observar as pessoas e tentar entender o lugar de onde elas vieram para elas serem quem elas são hoje, é o primeiro lugar para a gente conseguir observar essas pessoas e conseguir, a partir dessa camada que vem, né, do que a gente não enxerga, a gente conseguir trazer essa visualidade para o que ela apresenta para o mundo, assim, né? Então eu acho que fazer uma leitura aberta ao mundo, né, e aberta aos corpos que a gente está recebendo o tempo todo, é o primeiro lugar para a gente conseguir transformar isso, né, nessa apresentação visual das roupas. Então eu acho que um dos lugares grandes, assim, da profissão é essa abertura de olhar mesmo. E é muito legal, assim, tanto de fazer projetos de época, porque são projetos que são muito difíceis de fazer, principalmente porque nem sempre a gente tem dinheiro suficiente para estar comprando essas peças ou alugando essas peças que são realmente de época. Então muitas vezes a gente tem que reproduzir essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, entender a vestimenta de época é também entender o contexto cultural, social e tudo que foi inserido naquele momento. O que era usar um espartilho nos anos 20? E, assim, a gente usar um espartilho hoje, qual que é o conceito que isso vai trazer? Usar uma bombacha num contexto cultural, mas a gente descentralizar e trazer isso para o contexto urbano, qual o conceito que isso vai trazer? Então a gente consegue aumentar as camadas de informação a partir também do que essas vestimentas de época representavam em determinados momentos. Tem várias camadas, né, da gente ser aliada dos brechós. Tem uma questão de preço, né, que facilita bastante a produção, e dependendo de produção de quantidade e tudo mais. Mas eu acho também que roupa de brechó, ela traz muita possibilidade de encontrar peças que não estão em lojas, e isso faz com que a gente encontre muita coisa de outros tempos que expressem outras identidades também, assim, né? Então a gente sai um pouco dessa camada do que é tendência só, e a gente consegue trazer mais personalidade para os personagens. A formação do interior, quando é fora da capital, ela tem sempre um quê a mais, né? As vivências do interior, de você estar vivendo num lugar mais seguro, de uma diversidade culinária que é sempre muito rica, traz um diferencial para esse profissional, que é essa vivência da pessoa que você não encontra na capital. Assim, eu mesmo venho de uma cidade pequena, então eu consigo viver isso na prática, e tenho certeza que de Ponta Grossa vão sair muitos artistas e muitos técnicos de cultura, não só a partir dessa oficina, mas como de toda a PENAB que está saindo, e como já tem, né? Eu acho que também as oficinas têm esse papel não só de formar, mas de às vezes aglutinar essas pessoas. A gente vê que os interessados também já trabalham, já atuam, mas às vezes não se conhecem. Então a proposta da oficina também é pensar uma rede, né? Pensar que essas pessoas troquem experiências e que criem oportunidades para fazer
seus projetos, as suas ideias ganharem o mundo. Eu fiquei muito feliz quando o Rude, né, que é o produtor do projeto, quando ele veio com o edital aberto e ele falou, vamos fazer um projeto. E eu sou educadora há um tempo já dei aula em alguns lugares, escola de cinema, de teatro. E na hora que ele falou, eu falei, muito massa, assim, porque é isso, né? A gente também aprendeu, tipo, algumas pessoas têm formação acadêmica, mas eu sou formada em moda, mas o figurino mesmo foi na raça, assim. Então, você conseguir trazer tudo que você aprendeu ali também, né, fazendo assistência ou lidando com um problema quando ele aparece no set de filmagem ou numa peça, onde for, foi muito massa, assim, quando ele falou e que eu falei, com certeza vamos. Formulei, assim, muito cada aula, né, pensando também em todas as questões muito legais, mas os problemas que tem também, né, que é isso, a gente trabalha e também traz problema, não tem como. Mas eu fiquei muito feliz e fiz com muito carinho, assim, para realmente trazer formação para o interior e possibilitar que as pessoas, né, tanto as que querem mais por conhecimento mesmo, para entender como é que funciona, mas muita gente que quer trabalhar e nunca teve possibilidade. A aula, ela tá focada em uma leitura de roteiro. Eu trouxe 2 roteiros para os alunos lerem, e aí eles fazerem como se fosse um projeto mesmo, desde o começo. Vai fazer leitura do roteiro, decupagem, ordem de continuidade, ver quais são os personagens, mapear os personagens, criar o conceito deles, e depois escolher um figurino para criar esse figurino no final, e aí para eles apresentarem depois entre eles. Acho que quando a gente faz algo que é do coração, que a tua cabeça movimenta e que te traz alegria, então eu acho que confia, às vezes vai parecer que não tá rolando, perrengue tá pra todo mundo, mas dá certo, ó. Correr atrás dos sonhos. Bela, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Desejo aí uma oficina muito boa, né? Que você volte mais vezes também, trazendo mais conhecimento para nossa cidade aqui de Ponta Grossa. E aos nossos seguidores que nos acompanharam hoje, muito obrigada pela audiência. Não deixa de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e também ficar atento a essas oficinas que a nossa cidade anda tendo aí de forma gratuita. Marielle Zanin para o Portal A Rede.